Oi gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. O Ministério Justiça e Poder foi criado por Deus para levar o ensino cristão à sua igreja e a pessoas em todas as partes do mundo. Se você quer conhecer mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela e continue nos assistindo aqui no nosso canal. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é da Andreia. Uma irmã disse que quem usa a frase "o grande arquiteto do universo é maçom", ela ouviu um pastor usando essa frase em uma ministração. Esse pastor é maçom ou só usou a mesma frase? Tá, em princípio eu não consigo te responder diretamente se ele usou essa mesma frase ou se ele é maçom. É uma frase ligada à maçonaria? Sim. Os maçons chamam Deus de o grande arquiteto do universo. Esse pastor é maçom? Não sei, pode ser que ele tenha ouvido essa frase, achado bonito, repetido, né? Não se trata até de uma mentira. Como Deus projetou o universo, ele seria o grande arquiteto do universo. Mas nós não devemos usar essa frase, porque nós devemos fugir do mal e da aparência do mal. Isso aí traria uma aparência do mal, né? Eu não sei se este pastor é maçom. Algum pastor é maçom? É. Mas a natureza da sua pergunta não foi relativo simplesmente ao fato desse pastor ser ou não maçom. A natureza da sua pergunta diz respeito a um cristão pode ou não ser maçom. As duas coisas são ou não compatíveis. Cristianismo e maçonaria são ou não compatíveis. Isso é uma pergunta interessante. Esses dias eu estava conversando com um pastor metodista e ele me contou que num tempo passado muitos dos pastores metodistas eram maçons. Até que a igreja metodista proibiu que os seus pastores fossem maçons, mas que ele acredita que um ou outro talvez ainda seja. Existem igrejas que não têm esse tipo de proibição. A Igreja Católica proibiu a maçonaria no século XIX. A Igreja Católica proibiu a maçonaria. E de lá para cá eles foram, obviamente, deixando de ser maçons. Hoje muito poucos católicos são maçons. São poucos católicos que hoje são maçons. Mas e evangélicos? Tem muitos ainda, sim. Às vezes a gente ouve falar até de grandes líderes evangélicos, pastores conhecidos que são maçons. Não dá pra gente saber com certeza, né? Eu nunca fui numa loja maçônica, nunca vi um pastor lá, obviamente, que eu nunca fui. Então não sei dizer. Mas por que cristianismo e maçonaria não são compatíveis? Vamos ver algumas questões. Quando que a maçonaria surgiu? A maçonaria vai surgir na Inglaterra por volta do ano de 1650. E na realidade, uma associação de trabalhadores, nos casos dos pedreiros livres, essa associação evoluiu e ao deixar de ser só um sindicato, uma associação de trabalhadores, e passar a ter uma ação social. E aí ela vai se evoluindo, né? Isso aí no século XVII, então meados do século XVII, já no século XVIII, os ingleses levam a maçonaria para os Estados Unidos. Eu ouvi dizer que todos os presidentes dos Estados Unidos que já existiram, todos são maçons. Não sei se é verdade, se alguém souber, mande aí um comentário falando, não, realmente são, não. Teve um ou outro que não era maçom. Eu não tenho certeza, não posso afirmar.
Foi uma história que eu ouvi que todos os presidentes dos Estados Unidos sempre foram maçons. O que a gente sabe em relação à maçonaria, porque como é uma sociedade secreta, da qual pouca coisa sai, né, como é a sociedade secreta, e por aí a gente já descartaria, porque o cristianismo é transparente. Né? O próprio Jesus, logo no início, quando ele chama os discípulos, ele fala assim, tudo que eu falei em oculto, porque era um momento disso, agora vocês vão subir nos telhados e vão anunciar. O cristianismo é transparente. Então, cristianismo não se coaduna com nenhuma sociedade secreta, com nenhum tipo de sociedade secreta. Mais uma questão, e aí eu vou citar um livro escrito por um maçom. Né? Esse livro chama Literatura Maçônica Contemporânea, o autor é L.U. Santos. Na edição de 1984, na página 32, está escrito assim, que a maçonaria é a religião da verdade, da virtude, é o laboratório onde se preparam os mais fortes laços de amizade e amor. Somente a maçonaria é capaz de redimir a humanidade, meus irmãos. Então, essa é uma frase que nos chama a atenção. Primeiro, quando você conversa, às vezes, com algum cristão que é maçom, ele vai dizer, não, maçonaria não é uma religião, é só uma sociedade. Mas eu estou pegando uma frase de um livro maçom que está dizendo que ela é a religião da verdade e da virtude. E essa frase aqui, somente a maçonaria é capaz de redimir a humanidade, demonstra que há um contraponto em relação à Bíblia. Porque segundo a Bíblia, o que redime a humanidade é o sangue de Jesus. É Jesus que redime a humanidade. Qualquer outra proposta que seja diferente dessa, essa proposta não é cristã. Continuando, né, dentro do que ele colocou, a maçonaria tem um lado espiritual. Então ela não é simplesmente uma sociedade para ajudar as pessoas, para reunir homens, né, homens que têm posses para ajudar as outras pessoas, não. Ela tem um lado espiritual. E esse lado é visto em muitos dos seus ritos, dos que a gente consegue saber, né? Normalmente através de pessoas que conseguiram sair da maçonaria e que denunciaram algumas coisas, através dos juramentos que são feitos. Uma outra questão importante, para que você entre na maçonaria, para que você faça parte da maçonaria, para o ingresso é exigido que a pessoa creia em Deus. Crê num Deus, Criador dos céus e da terra, no grande arquiteto do universo. E aí, isso aí incluiria alguém muçulmano, ou mesmo católico, evangélico, até judeu. São religiões que creem num único Deus, num Deus Criador dos céus e da terra. Agora, Jesus Cristo, em momento nenhum é citado. Você precisa crer em Deus no seu ingresso. Não precisa crer em Jesus, não precisa citar Jesus, não precisa seguir Jesus. E o cristianismo é seguir a Jesus. O cristianismo adora a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O cristianismo tem um vínculo com Jesus Cristo. E onde o nome de Jesus é deixado de fora, não é lugar de cristãos. Pegando agora um outro livro, né, do senhor Alfredo Paiva, também maçom, e esse livro chama História da Maçonaria. Nesse livro ele dá várias explicações com a natureza e fins da maçonaria. Eu vou ler algumas dessas explicações aqui, para vocês entenderem como um cristão jamais poderia ser maçom. Maçonaria é a associação de indivíduos que se empenham, sob juramento,
em guardar inviolavelmente o segredo de sua ordem, reconhecendo-os por meio de sinais particulares. Então, se eu não posso dizer algo que faz parte da minha ordem, essa não é uma ordem cristã. 2. É a maçonaria religião universal. Então essa história de que maçonaria não é religião já cai por terra nos próprios escritos dos maçons. A maçonaria pesquisa a verdade, estuda a moral universal, as ciências, as artes e exercita a caridade, a solidariedade humana, a imortalidade da alma e a existência de Deus. São 3 luminosos círculos que fulguram na constelação maçônica. Ela, a maçonaria, não é uma seita religiosa, é a religião superior, acima de todas as contestações de dogmas. Ou seja, a maçonaria considera que ela, como religião, ela está acima de todas as outras religiões, de todas as outras doutrinas, de todos os dogmas. E ela é a cúpula e coroa de todas as religiões. Ela é a religião católica universal, não no sentido de católico que nós conhecemos como Igreja Católica, mas de católico no sentido de ser universal, em cujo firmamento constelado fulguram 3 astros que lhe dão caráter e consistência religiosa: Deus, imortalidade e solidariedade humana. Então eles creem em Deus como Criador dos céus e da terra, creem que a alma é imortal, que nós também cremos, creem que os homens devem ser solidários uns com os outros, nós também cremos, mas Jesus não é citado. Ela, a maçonaria, tem por fim a regeneração moral e material do homem. É aquilo mesmo que nós vimos no outro livro que fala que quem redime o homem é a maçonaria. Gente, qualquer proposta que propõe qualquer forma de redenção do ser humano que não seja através do sangue de Jesus, essa proposta é uma proposta falsa, não é uma proposta cristã. O pastor ou qualquer cristão, ele jamais poderá ser vinculado à maçonaria, ele jamais pode se associar com a maçonaria ou se associar com qualquer tipo de maçom. Nem mesmo votar em alguém que está ligado à maçonaria, porque isso também é uma associação, é uma sociedade, que é feita, no caso, entre luz e trevas. Então, uma sociedade que a Bíblia condena. Chegamos aqui ao fim de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você tem gostado dos nossos vídeos, deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. Divulgue o nosso canal, compartilhe esses ensinos para que eles cheguem ao máximo de pessoas possíveis, porque nós pretendemos que o ensino cristão atinja o máximo de pessoas ao redor da terra. Então compartilhe esse vídeo e mande para as pessoas que você conheça. E semana que vem nós estaremos de volta. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, mande através do e-mail que aparece aí na sua tela, ou através dos comentários do canal e nós estaremos respondendo aqui. Até semana que vem.